Vamos lá. Aldeídos e cetonas, né? No caso, vamos falar agora do mecanismo. Nós vimos que, primeiramente, só para lembrar, eu sei que vocês já esqueceram, né? Aldeído e cetona. Tem o grupamento carbonílico, o nucleófilo, né? Como é que funciona o nucleófilo? Primeiramente, a espécie nucleofílica ataca o carbono e, perde, se for em meio básico, e se for em meio ácido, né? Modifica um pouquinho. No caso, primeiramente, o oxigênio sofre o ataque do hidrogênio, né? Então, há essa pequena diferença no caminho, se for meio básico, se for meio ácido, né? A gente já falou isso para vocês. É só para a gente lembrar como é que vai, daqui para frente, seguir as reações, né? Vamos lá. Então, isso aqui a gente já sabe, né? Que acontece dessa maneira. Vamos adicionar agora uma reação para a produção de iminas. Ó, formação o Dani deve estar dormindo. Certeza absoluta. Do jeito que eu conheço ali, ela deve estar roncando, acho que no 20º, 40º sono. Não é isso? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui agora. Vou pegar um exemplo simples, né? Vou pegar esse camarada aqui. Isso aqui é acetona, né? Vamos lá. A acetona, o que ela vai fazer? Ela vai reagir com a amina, né? No caso, o meu nucleófilo agora não é mais o oxigênio. Meu nucleófilo agora é uma amina, certo? O que vai acontecer? Ó, o par de elétrons da amônia, ou da qualquer amina que seja, aí vem um segredo, né? Todas as aminas que fazem, não. Mas aí vem aqui, né? Ocorre a quebra da ligação, formando o grupinho, né? Tal, o oxigênio negativo, ligado ao nitrogênio, ligado ao CH3, certo? Só que aqui ele fica positivo, né? Invertido ali. Como essa reação acontece, apesar de ser meio ácido, não inicia, né, com o processo, como aí, ó, um ácido qualquer aqui, geralmente um ácido clorídrico, um ácido sulfúrico, ó, devolve o hidrogênio aqui, opa, desculpa, inverte, porque o par elétrico funciona. Neste caso, o que a gente vai ter aqui agora? Deixa eu diminuir aqui. Aí volta a ser hidroxila. O nitrogênio continua protonado. Certo? Depois que acontece isso, nós vamos ter novamente aí a hidroxila aqui, ó, o oxigênio. O que se libera aqui no ácido é o grupo A, né? Então ele vai estar aqui, ó, o A-. No caso, poderia ser um cloro, por aí, qualquer coisa. Ele vem e arranca aqui, ó. Certo? Ó, eu coloquei aqui amônia, mas pode ser uma amina primária, viu, gente? Pode ser uma amina primária, e aí vai. Então, botei amônia, mas vamos continuar com a amônia, só para terminar. Aí, depois feito isso, deixa eu botar de azul para modificar o mecanismo. Ó, o par de elétrons aqui captura. Captura o hidrogênio. O hidrogênio devolve o par de elétrons do nitrogênio. Aí a gente vai ter o que aqui, ó? A gente vai ter aqui agora o CH3, COH, CH3, NH2. Né? Aí reconstitui o ácido, que é o catalisador. Certo? Aí a gente vai ter essa estrutura aí, com a hidroxila e a amina, né? Só que eu quero a formação da imina. Aí o ácido, novamente, né? O que acontece? O ácido, quando eu falo ácido, é qualquer ácido, né? Pode ser o ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Geralmente isso acontece em ácido sulfúrico, né? Vai protonar aqui agora de novo
hidroxila, ó. Protonou, né? O que vai acontecer aqui agora? Vai formar, ó, vai continuar a mesma estrutura. Só que agora com a hidroxila protonada. Depois que a hidroxila... Lembrando que o nitrogênio tem parzinho de elétron aqui. Com a hidroxila protonada, o que vai acontecer aqui agora? Vai acontecer uma saída desse grupo abandonante, que é muito bom, que é a água, e o par de elétrons do nitrogênio acaba fazendo uma ligação dupla aqui. Nesse processo, nós vamos ter a formação do CH3, CH3. Opa, deixa eu modificar aqui, ficar bonitinho. Aí CH3, carbono, CH3, dupla com nitrogênio, só que o nitrogênio agora tem 2 hidrogênio, e ele passa a ter novamente a carga positiva. Depois que ele tem a carga positiva, lembrando que aqui teve o ácido que perdeu, né? Ó, negativo, para reconstituir o catalisador, ó, devolve-se o par de elétrons do nitrogênio. Daí, nós vamos ter CH3, CH3, dupla NH. Pronto. Esse é o caminho reacional para a produção da imina. Certo? Observe que eu posso partir da amônia, ó, eu posso partir da amônia, ou amina primária. Certo? Posso partir de um ou do outro. Deixa eu só ligar aqui. Beleza? A última parte, essa da água, né? Olha só, vamos lá, vou construir aqui todo o mecanismo. Vamos lá de novo. Primeiramente, aqui eu posso ser um aldeído ou uma acetona, né? Pode ser um aldeído ou uma acetona. Posso ser uma amônia, ou pode ser amônia, ou pode ser uma amina primária, né? O segredo. O meio ácido aqui é um catalisador, pode ser o ácido sulfúrico, geralmente é ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Vai o quê? O que vai acontecer? Como a amina é um composto básico, ele é um nucleófilo, ele vai atacar inicialmente o carbono carbonílico. Quando ele ataca o carbono carbonílico, a ligação dupla se quebra. Aí vai formar o quê? Um intermediário, onde a carga positiva está no nitrogênio e a carga negativa está no oxigênio. O meio ácido, ele vai reconstituir a carga do oxigênio, fazendo como? Doando um hidrogênio a ele, né? Na verdade, é como se esse par de elétrons do oxigênio capturasse o hidrogênio aqui, ó. Então, só é uma questão mesmo de lógica. Só não posso dizer que é o mesmo, porque eles fizeram aqui, colocaram o hidrogênio radioativo nessa galera toda e viram que o hidrogênio não é nenhum desses aqui. Então, por isso que acontece essa migração. Então, veio o hidrogênio, foi aqui para o oxigênio, reconstituiu a ligação dele. Depois, o ânion, que é liberado do ácido, ele é reconstituído novamente, porque o ácido ele é um catalisador, então ele tem que ficar sendo utilizado, reconstituído, utilizado, reconstituído. Aí ele captura o hidrogênio do nitrogênio e reconstitui o ácido. Beleza. Formou aqui agora uma aloidrina, onde tem o nitrogênio e a amina e a aloidrina, desculpa, um amino hidrox, onde o grupamento amino e a hidroxila estão no mesmo carbono, né? Só que esse daí não é tão estável, porque nós temos 2 grupos nucleofílicos aqui com elevada eletronegatividade atraindo os elétrons, né? Então, o que vai acontecer? Aqui, o oxigênio vai aumentar ainda mais a sua nuvem eletrônica, porque vai puxar de baixo, e vai permitir ele atacar o hidrogênio do ácido. Então, ele vai ser protonado. Então, ele vai ficar agora na forma de um grupo abandonante muito bom, que é a água. Depois que a água
como é constituído, então ela cai fora, porque é um grupo abandonante bom, um excelente grupo abandonador. Só que para ele cair fora, não deveria formar o carbocátio, mas o nitrogênio tem um par de elétrons aqui, ó, que pode ser doado. Aí vira uma ligação dupla. Então é mais estável manter a carga positiva no nitrogênio. Depois que o nitrogênio tem a carga positiva, o ácido que foi que protonou hidroxila, ele captura o seu hidrogênio para ser reconstituído novamente. E aí vai ter o quê? O nitrogênio ligado ao carbono, agora cada um com sua quantidade de ligação, só que através de uma ligação dupla. E qual é o grupo que caiu fora? No caso, nesse processo aqui todo, nós perdemos uma molécula de água. Certo? Deixa eu ver aqui que eu não estou vendo nada que ele está falando. Pronto, agora sim. Pronto, beleza. Então, ó, entendeu aí, né, Nessa? Stephanie saiu, entrou. Ah, sim, é porque é os pitis da rede. Toda hora fica entrando e saindo o povo. Beleza aí? Pode printar aí? Pode confiar, bora. Rapidinho pra gente pular pro outro. Observe que o caminho, gente, é o mesmo. Né? O caminho sempre é o mesmo. A única diferença que altera aqui é o grupo que eu tenho aqui como grupo nucleofílico. Neste caso aqui é uma amina primária ou amônia, certo? Mas nós podemos ter uma hidroxilamina ou podemos ter uma hidrazina, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa o Rodrigo printar aí. Pronto? Vai lá, ela tem aula agora. Corre. Vai lá, corre que traz um café com leite para o pai, por favor. Esse copo aqui com água. Então, não esquece não, viu? Café com leite e água. E aí, vamos lá, Rodrigo, já posso apagar, né? Gente, olha só. Eu não, para vocês entenderem, esse caminho aqui é o mesmo para todas as outras do nitrogênio, tudo bem? Qual é a mudança que pode acontecer aqui? Deixa eu Bacuria passar aí. Passa, Bacuria. Vamos lá, ó. Qual a mudança que pode acontecer aqui? A amina, no caso, pode, por exemplo, aqui, ó, eu ter, ao invés de ser só uma amina pura ou uma amônia, no caso, eu posso ter aqui uma hidroxilamina, ó, no lugar aqui, ó, uma hidroxila. Tudo bem aí, ó? Tá dando para enxergar aqui? Uma hidroxila no lugar. Vai acontecer a mesma coisa, mesmo processo, mesma coisinha no final, ó, que continua. A mesma coisa aqui, tudo, ó, observe que a única coisa que eu estou acrescentando é a hidroxila. E no final aqui, o que é que nós vamos ter? Tá vendo, ó? O mecanismo é o mesmo, o caminho é o mesmo. A única coisa que altera é que no final a gente vai ter uma oxima. Ah, não é imina, é uma oxima. Entenderam aí? Então, o que é que eu alterei aqui? Somente o grupo. O grupo ligado. No caso, se for uma hidroxilamina, o nome disso aqui é hidroxilamina. Uma hidroxilamina. O que é uma hidroxilamina? É uma amina com hidroxila ligado ao nitrogênio.
certo? Aqui não é uma hidroxilamina, né? Aqui antes de ter hidroxila, aqui era um composto com um grupamento de hidroxila, ou seja, é um álcool e uma amina dentro da mesma estrutura. Aqui não, aqui é uma hidroxilamina, é a hidroxila ligada ao nitrogênio. Aí no final vira uma oxima. Viram a diferença aí? Praticamente nenhuma. No final, a gente vai ter esses grupos ligados aí. Certo? Compreenderam aí? Viu aí, Rodrigo? O caminho é o mesmo. Pronto. Então, ó, troquei ali. E se no caso, ao invés de ser uma hidroxilamina, fosse, ó, fosse aqui uma hidrazina. Ó, nitrogênio, HH, aqui ligado a outro nitrogênio. E o que é isso aqui? O nome disso chama-se hidrazina. Hidrazina. Certo? Essa hidrazina ia passar por todo o mecanismo de novo. Pá. Aqui pá. Aqui também pá. Aqui também pá. E aqui também pá. E aqui pá. Minha princesa de papai. Entenderam? Aí no final aqui eu teria o quê? Uma hidrazona. Lembra da reação de identificação específica de aldeído de cetona que nós falamos na aula de Orgânica 1, no laboratório para teste de grupos funcionais? Todo mundo lembra? Eu sei que todo mundo lembra. Oxe. Com 2,4 de nitrofenilhidrazina, o 2,4 de nitrofenilhidrazina reage com aldeídos e cetonas e forma o 2,4 de nitrofenilhidrazona. Observe que, qual é o segredo? Hidrazona é o nitrogênio com dupla com carbono e uma amina ligada, um NH2 ligado a ele. A diferença é essa. Essa é a reação que acontece lá naquele composto que a gente trabalhou no laboratório. Entendeu? Então, basicamente, o mecanismo é o mesmo. O que altera uma coisa na outra é somente o grupo. Certinho? Cadê? Bora? Posso apagar aqui? Posso, né? Então já, vocês estão aí só conversando, é para enrolar. Tá igual eu, é? Querendo enrolar vocês na hora da prova. Não vou fazer isso, não. Era para ter começado a conversar com vocês durante a prova. Eu nem fiz isso, velho. Deu uma tristeza. Porque é um momento que eu desconto em vocês, que vocês conversam durante a aula. Gente, e se as aminas que forem trabalhar, serem... E, no caso, nas reações, onde as aminas não são primárias, nem é amônia. Se for uma amina secundária, por exemplo, o que vai acontecer? No caso, observe bem, ó, vamos pegar aqui um exemplo de um modo geral, que é... O que acontece? Ó, vou pegar aqui esse composto, só para mostrar a vocês que há diferença, né? Vai reagir, aqui é uma cetona, né? Em meio ácido normal. Vai reagir com uma amina, só que essa amina secundária, tá vendo? Ó, amina secundária. O que acontece? Vai perder água do mesmo jeito, só que no final, observe que há a formação de um composto ali, ó, um pouco diferente. Que composto é esse daí? Ele não é uma imina. Na verdade, é uma enamina.
enamina. Uma enamina só. Observe que a amina secundária, com aldeído ou com acetona, vai formar uma enamina. O que é a enamina? Na verdade, é uma amina ligada a um carbono com ligação dupla. Um carbono insaturado. O Vanessa disse que se enrolou sozinho, só com as questões. Agora vamos ver o mecanismo de como acontece essa reação. Então, ó, já é a quarta reação já, viu? Então, toda vez que eu tiver um aldeído ou uma acetona com uma amina secundária, vai liberar água do mesmo jeito, né? No caso, o grupo abandonante continua sendo água, porém não forma uma imina, como nós vimos na anterior, ou uma hidroxilamina, ou então uma oxima. Ou, desculpa, uma hidroxilamina não, desculpa. Uma oxima, ou então uma hidrazona. Neste caso aqui, vai formar uma enamina, certo? Vamos lá, vamos ver o mecanismo. Vamos apagar aqui, fazer o mecanismo. De um modo geral, o mecanismo acontece da mesma maneira, né? Deixa eu pegar o outro piloto aqui. Vamos lá. Vamos pegar o mesmo aldeído. No caso, o mesmo cetona, desculpa. Vai reagir com... Só que uma amina secundária. Eu vou botar aqui, ó. Tem um par de elétrico. Vamos lá. Ele ataca o carbono. O carbono libera a ligação. Aqui nós vamos ter o quê? CH3. Opa. CH3. Mesma coisa, ó. Não muda nada. Praticamente, viu? Certo? O nitrogênio fica com a carga positiva. Certo? Aqui nós temos o meio ácido, que é o catalisador. Ele vai protonar, né? Vai protonar o oxigênio do mesmo jeito, né? Do mesmo jeitinho ele protona o oxigênio. O oxigênio agora vira uma hidroxila, né? Ops. O processo é o mesmo, viu, gente? Não muda muita coisa, não. Só no finalzinho que há uma mudança, porque forma o alceno, né? O grupamento da ligação dupla, né? Aqui tem o A-, que saiu do ácido, arranca o hidrogênio, né? Depois que arranca o hidrogênio, você vai continuar aqui com a mesma estrutura, né? Certo? Depois disso aqui, nós temos aqui o meio ácido, que vai protonar a hidroxila, novamente, forma um grupo abundante de água, CH3, CH3, N, CH3, CH3, né? Grupo abandonante água. Depois do grupo abandonante água, novamente, ó, a ligação dupla. Aqui é formada, sai água. Aí vai formar o quê? Ó, CH3, C, CH3, N, CH3, CH3. Opa, aqui a água cai fora, né? Só que aqui vira uma ligação dupla. E aqui fica com a carga positiva, né? Aí eu vou formar essa estrutura aí. Tudo bem? Essa estrutura, então, formada, o que acontece? O ácido lá, deixa eu só melhorar, ela tá meio feia. Aqui, deixa eu... Ela tá meio feia aqui. Deixa eu botar ela mais bonitinha. Carbono, CH3, CH3, vou botar aqui CH2. Uma carga positiva, tá vendo?
no nitrogênio. Aí vem, lembra que tem aqui, ó, o AN negativo, né? Que foi a espécie do ácido que sobrou lá da protonação. Então, ele não tem agora aí um hidrogênio para retirar no nitrogênio. O que vai acontecer? Ele vai ter que procurar algum lugar para retirar esse hidrogênio. E o hidrogênio que está disponível é do carbono adjacente, tá vendo? Carbono adjacente à ligação dupla. Então, ele não vai atacar o hidrogênio do nitrogênio, vai atacar esse aqui. Ao atacar aqui, ó, essa ligação cai aqui, formando uma ligação dupla. Ao cair aqui, devolve a ligação para o carbono. Essa é a única mudança no final das contas. Aí aqui vira uma ligação dupla. Ó. Aqui CH3. Aqui PN. CH3. CH3. Observaram aí? Que o que diferencia um do outro só é a ligação dupla. Que ao invés de estar no nitrogênio, vai estar entre dois carbonos. Mas vai ter que ser o carbono ligado ao nitrogênio. Certinho? Então é bem simples. E no final você vai ter o catalisador de volta. E quem é que sai, novamente, ó? A água. É isso tudo, mais água. A água é o meu grupo abandonador. Certo? Então, de modo geral, a reação acontece da mesma maneira. Melhorou a imagem aí, Ana Paula? Para mim tá ficando aqui, tá dando para aparecer tranquilo. Que eu fico controlando no meu computador. Eu tô com dois acessos, o computador e o celular. O celular gravando e o computador assistindo, justamente para fazer o comparativo de imagem. Melhorou a imagem aí agora? Pequena? Você está visualizando onde? Aqui no computador tá dando para enxergar. Vou só dar uma intensificada aqui, ó, no H, no A. Mas aí também tá ruim, quem falou isso? Deixa eu ver aqui. Ah, o nível tá bom aí. Ô, Paulo, faz o seguinte, sai e acessa novamente, que às vezes é o aplicativo que é meio complicado mesmo. Já aconteceu isso com outros alunos também, e aí eles saem e voltam. Aí atualiza e volta. Dá uma olhadinha aí. Pronto. Deixa eu inverter aqui. Deixa eu botar outra câmera. Mas fica a mesma coisa. Não mudou, não. Só mudei de câmera do celular para ver. Continua a mesma coisa, né? Entendeu? E aí, Paulo, melhorou? Aí, tá vendo? É só atualização às vezes. É que esse aplicativo, ele é bom e ruim ao mesmo tempo, entendeu? Ele é bom porque oferece essa ferramenta, mas às vezes a qualidade não deveria ser melhor, né? Eu acho que deveria ser melhor. Mas como é online, mandando informação de vídeo automático, é por isso que ele não consegue mandar em alta resolução. Beleza? Por mais que a internet seja boa, tanto de ida quanto de vinda,
Ele não consegue. Pronto. E aí, viram? Então, ó, no final, o produto é uma enamina. Pronto. Eu estou visualizando. Todo mundo tranquilo aí, né? Então, vamos lá. Vamos ver agora a redução de uma hidrazina, ou de um aldeído cetona a um alcano, né? Um alcano, ele pode, ou um aldeído e uma cetona, ele pode ser reduzido a um alcano, né? Essa reação, né, é a reação de Kirchner, né, na verdade. Ó, redução de Wolff. Deixa eu botar de outra cor aqui. Tá um outro piloto aqui. Wolff-Kirchner. Que é assim. Deixa eu ver se é assim. Kirchner. Deixa eu ver que. Ah, não, tem um I aqui. Kirchner, sim. Kirchner. Ó, esses dois camaradas aí, a redução dele, ele pegou o quê? Reduzir um aldeído e uma cetona em duas etapas. É a formação da hidrazona e depois a redução na presença de hidróxido de potássio e água meio aquoso, né? Com a base forte, produzindo um alcano. Então, bem simples, ó. Vamos pegar aqui uma reação de exemplo geral. Tenho aqui uma cetona, certo? Primeiramente, nós vamos reagir com uma hidrazina na presença de um meio ácido normal. É a reação que a gente já viu, né? Na verdade, é meio ácido, né? Bota aqui H+, e menos uma água, que é o que sai, não é água. A gente sabe que o grupo abandonador nesse processo é água. Então, aqui vai formar uma hidrazona. Toda vez que tiver esse meio reacional na presença de um aldeído ou uma cetona, o que vai acontecer? Vai formar a hidrazona. A hidrazona é a ligação dupla com hidrogênio e um NH2 ligado a ele ali, certo? A outra etapa, que aí veio a reação, a redução de Wolff-Kircher, que é isso aqui, ó, KOH e meio aquoso, né? Esse é o segredo, que é uma base forte sob aquecimento. Então, ó, o que vai acontecer? Vai aquecer essa reação e esse composto aqui vai deixar de existir na estrutura. E aí vai virar o quê? Um alcano. Né, ó? No lugar onde tinha aquela ligação entre dois hidrogênios. E como produto, subproduto libera N2. Certo? Agora vamos ver o mecanismo disso. Ó. Então, primeiramente, o aldeído acetona reage com a hidrazina, formando hidrazona. Depois a hidrazona é reduzida a um alcano, no caso aqui é um ciclano, mas a ideia é de reduzir a um hidrocarboneto saturado, liberando quem? NH2. Certo? O grupo abandonador é uma molécula estável, é o N2. Então, ó, é bem simples essa reação. Isso de um modo geral. Vou mostrar o mecanismo agora de como acontece tudo isso desse processo. Certinho? Vamos lá. Posso tirar aqui e vou apagar, que aqui é só para vocês compreenderem. Então, esse é o meio reacional, só para lembrar. Toda vez que tiver esse meio reacional, você já sabe que vai sair de um aldeído ou de uma acetona, virando o hidrocarboneto saturado. Aonde tinha oxigênio, passa a ter dois hidrogênios ligados. Como subproduto, passa a ter o quê? Água e N2. Viu? Água na primeira etapa e N2 na segunda etapa. Então, primeira etapa, produção da hidrazona. Segunda etapa, da redução da hidrazona a um hidrocarboneto saturado. Ficou claro aí? Tonho? Já printou, né, Patrick? Patrick.
Tá vendendo, né, Patrick, a imagem? Vou apagar aí. Ai, ai. Agora vamos ver o mecanismo. O mecanismo ele é um pouco mais longo do que essa reação direta, né? Mecanismo é melhor mesmo, viu? É... Olha lá, tá querendo vender, o Patrick. Não tem vale nada. Então vamos lá. Na verdade, o mecanismo de produção da hidrazona a gente não vai mostrar, né? Porque a gente já mostrou antes. Vou mostrar o mecanismo partindo da hidrazona. Vou pegar aqui um exemplo simples, né? Partindo da hidrazona, porque a gente já tem o mecanismo de produção da hidrazona, né? Vamos lá. Opa, deixa eu fazer isso aqui. Tranquilo aí, né? Vamos lá. O que vai acontecer? Primeiramente, é um meio básico, né? Como nós já vimos. Ian chegou. Meio mal, tinha esquecido de Ian. E aí, Ian, bom dia? Tudo beleza? Vamos lá, é um meio básico, né? Então, vamos lá, gente. É um meio básico. Então, é rico em hidroxila. Certo? Então, a hidroxila é o responsável pelo ataque inicial, como é um meio muito básico, né? Então, nesse processo, um meio muito básico pode reagir com a base, no caso, o grupamento amina aqui, retirando um hidrogênio. Nessa retirada de hidrogênio, o que a gente vai ter? A gente vai ter a formação de uma espécie aniônica, certo? Por quê? O par de elétron fica. Então, a gente vai ter aqui, ó, a ligação dupla, ligado com nitrogênio, só que ela com 2 pares de elétrons, esse nitrogênio, e uma carga negativa sobre ele. Certo? E, no final, já tem água aqui, né? Mais água. Aqui mais água, né? Que a água é do processo. Certo? Então, ó, nesse processo aqui, vai acontecer uma estrutura de ressonância. Como é a estrutura de ressonância? Ela fica migrando, ó. Os pares de elétrons vão migrar para estabilizar a carga. Então, nesse processo aqui, ó, o par de elétron cai, tá vendo aqui, ó? Cai aqui, formando a ligação dupla, certo? Formando a ligação dupla. E a ligação dupla volta para o carbono com um par de elétron. Aí, neste caso, o que a gente vai ter? Vai ter um intermediário, ó, que é, na verdade, aqui a ligação dupla, par de elétron. Aqui o nitrogênio continua do mesmo jeito, continua com as 3 ligações, só que agora com um par de elétron livre e uma carga negativa, formando um carbânio. Então, esse é o intermediário que nós vamos ter. Fica a migração de elétrons no processo, né? Vou botar água lá de fora. Mais água, né? Porque fica ali, ó, o tempo todo o par de elétrons migrando. E isso dá estabilidade a esse intermediário. Esse intermediário, observe que... Deixa eu botar a água aberta aqui, porque ela é bonitinha. Você participa da reação. Ó, como a água ela está ali disponível, né? Ela é, na verdade, uma espécie protônica, ou seja, como a gente falou, é um meio prótico. Então, ele tem hidrogênio para doar ali. E reconstitui o meu catalisador, que a base é só um catalisador. Aí vem aqui, ó, observe. A água pode protonar esse carbono com carga negativa. Fica ali o tempo todo, mas aí o hidrogênio pode protonar. Ao protonar, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter agora liberando aqui, no caso, a hidroxila, né? Novamente, mas nós vamos ter agora esse carbono, ó, CH3, com o hidrogênio, ligado ao nitrogênio, ligado com a ligação dupla, com o nitrogênio. E aqui a gente forma um grupo azo. Lógico que aqui mais hidroxila, né? Reconstituindo o catalisador. Bota aqui, ó. O catalisador hidroxila. Lembra que eu falei que ele fica indo e voltando o tempo todo? Aí a hidroxila é reconstituída aqui, né? No final. E a gente forma aí agora esse grupo azo. Certo? Esse grupo azo agora está sendo disponibilizado. Agora vem o que? Novamente. Catalisador vem. Catalisador vem. Ó.
ataca o hidrogênio do grupo ácido e novamente acontece a mesma coisa, o par de elétrons. Aí vai formar de novo aquela estrutura. Qual é a estrutura? Vamos lá, ó. Vai ficar CH3, carbono, CH3, hidrogênio, ó, NH2, bota para cá, NH2, com a carga negativa, tá vendo? E ele fica o quê? Novamente se transformando, né? Em CH3 aqui, CH3, né? Aí vem. Só que, na verdade, aqui, o que acontece aqui? Na verdade, eu fiz errado aqui. Olha só. Aqui já não fica se transformando, porque na saída do grupo, ele já vai embora. O que vai acontecer? Esse par de elétrons aqui, ó. Esse par de elétrons vai, ó. Esse par de elétrons vai cair formando uma ligação tripla. Ao cair formando a ligação tripla, que vai completar, o par de elétrons vem para o carbono. Tá vendo aqui? Para o carbono. Como vai para o carbono, o que vai acontecer? Você vai ter aqui agora o carbônio, novamente. Só que agora é o carbônio puro. Mas aqui, ó, o N2 que já caiu fora. Certo? A água que está no meio foi constituída no catalisador. Lembra aqui? Capturou. Ela vai protonar novamente o meu carbono. Protona, ó. E aí, no final, o que nós vamos ter? CH3, CCH3 e os dois hidrogênios que tem que entrar naquele grupo do carbono. E aí, reconstitui o catalisador, que é a hidroxila, né? Mais OH- e o N2 que foi embora. Aqui é um gás. Né? Então, observe, ó. Primeiramente, eu vou o quê? Tirar o hidrogênio, né? Por isso que é meio básico. Eu vou desprotonar, certo? Eu não entendi, Antônio. Coloca o meio de novo. Que meio? É porque assim, Flávio, era lá no começo, quando você só deu os produtos, que eu tinha não peguei o meio básico, forte lá. Ah, sim, entendi. Depois você volta, termina isso aí, depois você... Não, aqui, ó, isso daqui, para você ver, KOH barra água, aquecimento, viu? Dá para ver aí? Aqui, ó. Antes é normal, é igual a gente já fez antes no mecanismo. Para formar isso aqui, tá vendo? Isso aqui é uma hidrazona. Pronto, hidrazona. Chegamos na hidrazona, que é aquele mecanismo que a gente já viu, aí vamos formar esse composto. Entendeu? Então, ó, primeiro, vou desprotonar a hidrazona. Ao desprotonar, eu vou formar um intermediário, que é uma carga negativa no nitrogênio, certo? O que acontece? Com essa carga negativa no nitrogênio, vai acontecer as estruturas de ressonância. Ó, vai migrando para o carbono e voltando. Só que a carga negativa no carbono é melhor. Tá entendendo? Porque ele é mais estável ali com aquela carga negativa. Porque ele já está ficando positivo, atraindo o elétron, tá vendo? Aí vem e coloca aquela carga negativa, fica mais tempo com ele. A água que foi o subproduto aqui da desprotonação, ela vai protonar esse carbono negativo, ou que nós chamamos de carbânio. Né? Depois que ele vai protonar, aí vai manter a estrutura como estava, como um grupo azo, né? Deixa eu botar aqui grupo azo.
Isso aqui é um grupo ácido. Certo? Então, esse grupo ácido, ele vai se manter. Aí, como esse meio ainda é básico, né? Que o catalisador foi reconstituído novamente, o que acontece? Ele vai desprotonar agora o grupo ácido. Ao desprotonar o grupo ácido, vai gerar uma carga negativa de novo em cima do nitrogênio, que não é estável, né? E vai sair água novamente, né? A água vai embora. Só que, novamente, o par de elétrons do nitrogênio vai migrar. Só que agora ele vai formar uma ligação tripla e não dupla, porque dupla já tem. Ao formar a ligação tripla, a ligação se quebra com o carbono e o carbono vai estabilizar com a carga negativa. E é estável fazer isso, por quê? Porque na saída eu tenho um grupo abandonante muito estável, que é um gás, que é o N2. Então o carbono ele vai existir nesse processo, lógico intermediário. A água vai então agora protonar esse carbono. Ao protonar o carbono, o que vai acontecer? Ó, vai formar assim a estrutura do aldeído da cetona reduzido a um hidrocarboneto ou saturado. No lugar do oxigênio, nós vamos ter agora 2 hidrogênios ligados. Vamos lá, vou apagar, hein? Eu nem comecei ainda a apertar a mente de vocês. Vamos lá. Próxima reação. Né? Só para botar. Você quer as condições reacionais, né, Tony? A que eu coloquei antes foi essa, ó. Primeiramente, vai reagir com uma hidrazina em meio ácido e perdendo água, certo? Perdendo água, né? A água cai fora. Formando assim uma hidrazona. Depois essa hidrazona vai reagir com KOH na presença de água sob aquecimento, formando o hidrocarboneto como subproduto N2. Certo? Beleza aí, Antônio? Pronto, era isso que eu queria. Printou aí? Beleza. Então vamos lá. Você já printou? Agora vamos falar de hidrólise de acetais, iminas e enaminas. Nós vamos produzir a galera e depois hidrolisar. Uma reação de hidrólise, de reação de redução já está aqui, né? Que é hidrazona que vira um hidrocarboneto saturado. Vamos lá, ó. O que acontece? Primeiramente, vamos falar de acetal, né? O mecanismo de como a hidrólise de acetais ocorre, né? Gente, olha só, a hidrólise é um método de quebra dessas ligações que nós formamos aí, né? Todas elas, só que tem um detalhe. Essas ligações se quebram sempre em meio ácido. Então, essa hidrólise não acontece em meio básico, viu? As reações de hidrólise só acontecem em meio ácido. Porque essa reação de quebra é preciso protonar. Sem protonação não existe reação. Beleza? Então, primeiro detalhe somente, ó, para a produção do grupo, pode ser meio ácido ou meio básico. Mas para a quebra desse grupo, reconstituindo o que era antes, somente meio ácido, né? Não pode acontecer meio básico. Vamos ver aqui agora o mecanismo em modo geral, né? Vou pegar aqui um exemplo, ó, de um acetal. Né? Carbono, carbono. Por que isso é um acetal? Um carbono que tem 2 grupos éteres ligados a ele. Então, isso é um acetal. No caso, como não sobra hidrogênio, a gente falou que, para o conceito de vocês não ficar distorcido, todo mundo é acetal, né? Como eu falei com vocês, atualmente a nomenclatura, mas antigamente nós dividimos em acetal e cetal, né? Aqui, como não tem hidrogênio sobrando, é um cetal, né? Então, beleza. De um modo geral, o que vai acontecer aqui? Na presença de água, né?
hidrólise, como o nome já diz, é água. Vai ser com água, né? Só que isso vai acontecer em meio ácido. E aí, o que é que nós vamos ter no final? Essa ligação que se quebra, essa aqui também, né? E aí vai reconstituir o que era antes. Volta a ser, no caso, uma cetona. Certo? Mais o quê? 2 álcools. No caso ali, de modo geral, é isso aqui que vai acontecer. Certo? O que era antes era uma acetona ou um aldeído. Nesse caso, era uma acetona, né? Aqui eu tenho um cetal, que vai voltar a ser uma cetona. Uma cetona. Beleza? De um modo geral, é isso aí que vai acontecer. Essa reação só acontece em meio ácido, não acontece em meio básico. Beleza, agora vamos ver o mecanismo de como isso aqui acontece. Beleza? Eu vou apagar, doutor. Então, beleza. Ó, vamos ver agora o mecanismo dessa reação. Gente, olha só, o mecanismo ele é longo também, mas ele é um mecanismo inverso do que a gente já fez, né? Então, primeiramente, a gente protona e depois vai perdendo os grupos com o passar do mecanismo. Então, vamos pegar esse mesmo composto aí, só para facilitar a nossa vida, que é pequenininho. Ó, vou pegar aqui o álcool, né? CH3, ó, CH3, CH3, certo? Vamos começar aí, né? Ele vai ser protonado. Como é água e meio ácido, né? No caso, qual é o grupo principal que nós vamos ter ali? Nós vamos ter, na verdade, o íon hidrônio, né? Que, na verdade, o que é isso aqui? A água, né? E meio ácido. Tudo bem? Então, ó, vai acontecer o quê? Primeiramente, o oxigênio que está aqui, ó, dos éteres, eles têm par de elétron livre e vão ser protonados. Nessa protonação, nós vamos ter isso aqui, né? O que vai acontecer? O CH3, lá, aqui, o CH3 vai fazer aqui, vai ficar agora um oxigênio protonado e uma carga positiva. Certo? Aí o que acontece aqui agora? Olha só, o par de elétrons que tem no outro oxigênio, ele vai cair formando a ligação dupla e cai fora aqui, tá vendo? Um grupo abandonante muito bom, que é um álcool. Então, neste caso, o que a gente vai ter? CH3, C dupla O com R, não, com CH3, que é o nosso aqui, ele protonado, né? E ligado ao CH3, certo? Como aqui é aqui no caso, o que é que nós temos aqui? Nós temos a água, né? Do processo aqui, que está lá em meio aquoso, né? A água vem, ó, ataca o carbono e devolve o par de elétrons, certo? Traz ali. Aí nesse meio, o que a gente vai ter? CH3, C, volta a ser de novo o éter, só que agora ligado a uma água protonada. CH3, certo? Como aqui é meio aquoso, que bem tem é água, né? A água vai desprotonar a hidroxila que está ligada ao carbono, certo? Devolvendo um par de elétrons. Aí vem aqui, reconstitui, o que a gente vai ter agora? CH3, C, O. E aqui volta a ser hidrólise, né? Nosso catalisador. Nosso catalisador vem novamente protona. Certo? Aí vai ter novamente o mesmo processo. Aí fica CH3, O, protonado. C, CH3, CH3, a hidroxila. Certo? A hidroxila cai aqui, formando a ligação dupla. E o grupo abandonante cai fora.
Nesse processo, agora a gente vai ter o quê? CH3, dupla com oxigênio, protonado, certo? Aqui, lembrando que ali tem a água, né? A água vem, ó, desprotona e devolve a parte elétrica. E no final, a gente tem CH3, C dupla O, C, tá. Nesse meio, a gente perdeu aqui, né? Aqui, um álcool, CH3OH, e perdeu um álcool aqui, ó, na saída. Cadê aqui? Esse álcool aqui, ó. Certo? São os dois que a gente perde no caminho. Beleza? Ficou claro aí? Então, ó, primeiro protona, forma um grupo abandonante bom estável, que é o álcool. Depois a gente vai reconstituindo a estrutura de novo, com a hidroxila. Depois protona de novo, o álcool formar um outro grupo abandonante, o álcool cai fora. Então, o objetivo nessa reação é protonar o álcool para o álcool se tornar um grupo abandonador. Certo? Lembrando que esse meio é meio ácido. Só para lembrar que isso daqui é um N-acetal, viu, gente? Ó. Eu saí de um acetal, né, aqui, acetal, passei por um M-acetal, no caso aqui é acetal, né, só para o conceito de vocês continuarem. Passei por um M-acetal até virar uma cetona. Quando vocês pegam a sacarose e acidifica ela, ó, a sacarose, lembra de sacarose que acho que foi Nádia que deu aula para vocês bioquímica? Se você protonar a sacarose e aquecer em meio aquoso, você hidrata ela, né? Pega a sacarose, dissolve em água, depois coloca 2 gotinhas de ácido sulfúrico e aquece. Aí ela vai hidrolisar toda e vai virar isso aqui, ó. Só que vai virar a glicose e a frutose separada. Entendeu? Vai passar pelo M-acetal de cada um, ó. Vai virar isso aqui. Só que não vai virar, na verdade, ela não vira acetona como em si. Ela para provavelmente por aqui, ó. Porque o M-acetal é mais estável cíclico. Né? Ó, gente, aqui eu mostrei a vocês, se vocês observarem, seguindo o caminho contrário, aqui, ó, é o mesmo caminho praticamente de formação de cetal, partindo da acetona, né? Não mudou muita coisa. Então, o caminho contrário realmente é o caminho, o mecanismo de cada um desses. Então, aí vem, ó, nós vimos aí a hidrólise de cetais, né? Que na verdade aqui são 2 reações. A hidrólise de um cetal virando um M-acetal e a hidrólise de um N-acetal virando uma acetona, neste caso aqui. Cetal virando M-cetal e M-cetal virando cetona. Então, só que já são 2 reações. Esse mesmo mecanismo pode acontecer tanto com a imina quanto com a enamina. O mecanismo é o mesmo, só invertido, certo? A imina vai inverter a reação e vira novamente uma cetona ou um aldeído. A enamina também vira uma cetona e, no caso, um aldeído. Esse é o caminho que vai acontecer. Então, vou apagar aqui. Posso apagar, Tony? Vamos observar. Vou apagar. Já foi. Rapaz, não... já foi. Agora morreu. Você quer que eu recopie? Mas tá na gravação, moço. Você vai rever. Vou mandar para você aí. Vamos lá, então. Continuar, né? Todo mundo já copiou aí. Vamos continuar agora com as reações. Mudando agora o nucleófilo. Até então, nós já vimos o nucleófilo de oxigênio. No caso, foram os álcoois.
E os nucleófilos de nitrogênio, que foram as aminas, podendo ser amina primária, amina secundária, podendo ser a hidroxilamina ou a hidrazina, né? Beleza. Tá vendo tudo aí direitinho? Deixa eu ver aqui se a imagem tá completa ou se eu modifiquei a posição. Deixa eu ver se tá completa. Não, pera, mudar um pouquinho mais. Pronto. Bati ali, saiu da posição. Vamos lá então, né? Estão todos aí? Todo mundo já comeu? Tá satisfeito? Agora vamos falar do nucleófilo de enxofre. Gente, olha só. O enxofre ele vai se comportar da mesma forma que o oxigênio, ou seja, do álcool. Que no caso nós vamos utilizar o tiol, né? O tiol como agente nucleofílico, né? Vamos lá, vamos pensar aqui um pouco como é que funciona isso. O mecanismo é o mesmo, viu, gente? Como eu falei com vocês, o mecanismo sempre será o mesmo. Então, vamos pegar aqui de modo geral, ó. Vamos pegar aqui para uma cetona. Vai reagir com o tiol. O que é um tiol? Vamos pegar aqui um exemplo. Isso é um tiol. Esse tiol aí, observe que ele, o enxofre, ele está no lugar do oxigênio. Então, o enxofre está no lugar do oxigênio, como se fosse um hidroxílio. Então, é como se fosse um álcool. Aqui é um tiol, mas ou seja, o mecanismo é semelhante a de um álcool. Então, o comportamento é o mesmo. Lembrando que aqui ele vai tender a sempre formar o cetal lá no final. Certo? Só que a gente não fala de acetal, nós falamos no final de quê? Tioacetal. Só muda isso aí. Certo, gente? Então, na verdade, o mecanismo é o mesmo. No processo é o mesmo. Aqui, lembrando que aqui sai água, né? Tem que sair água, né? Que o oxigênio cai fora. Então, é o mesmo. Ah, mas e como é que é o mecanismo? Lembra lá, o enxofre tem um par de elétrons, vai atacar aqui por baixo, né? O grupo carbonílico, certo? Certo? Aí, aqui, lembrando que aqui é meio ácido, né? Ele acontece aqui meio ácido. Então, primeiramente, protona o oxigênio, depois vem aqui, ataca por baixo, ele vira uma hidroxila, né? Depois que essa hidroxila é protonada, aí vem novamente, ataca por baixo e cai água no processo. Porque aí, no caso, o enxofre ele vai atacar sempre o carbono carbonílico. Mas o mecanismo é o mesmo, certinho? Então, gente, ó, de um modo geral, aqui, o que eu quero de vocês que vocês compreendam? Lá, no caso do enxofre, ele vai formar o tioacetal, certo? Esse tioacetal, ele pode, na verdade, sofrer redução. Essa redução que é o segredo, porque a redução do tioacetal, ele vira um hidrocarboneto também saturado. Tanto que, por exemplo, nós temos ó, vamos pegar aqui. Certo? Esse tiol aqui, o que nós temos aí? Esse ditiol aí, ele tem em sua estrutura dois grupamentos SH. Que esses dois grupamentos ASH, eles vão o quê? Eles vão se encaixar no meu aldeído, né, ou minha cetona, e formar um grupamento cíclico. No caso aqui, vamos pegar essa mesma cetona. O que vai acontecer, ó? Ela vai virar isso aqui, ó. Forma essa estrutura cíclica. Essa estrutura cíclica, ela pode ser facilmente reduzida. Ó, pegar ela aqui de volta. Com o níquel.
níquel de Raney. O níquel de Raney, esse níquel de Raney, o que vai acontecer? Ele vai agora virar um hidrocarboneto. Certo? Esse é o segredo da reação. E no final, a gente vai liberar o enxofre ácido, né, que é mais estável. Então, esse é o segredo do processo, dessa reação com enxofre, gente. É basicamente a gente ter a participação do níquel de Raney, que nada mais é do que uma liga de níquel com alumínio, né? Ela é muito porosa, a sua superfície tem átomos de hidrogênio adsorvidos, né? Isso faz com que permita essa redução facilmente. Então, o níquel de Raney nada mais é do que uma liga de níquel e alumínio. Na superfície vai ter essa... Oi? Stephanie? Sim, tá tudo no slide, Stephanie. Tudo no slide. Tudo direitinho lá. Certo? Então, aqui, ó. Aqui também é meio ácido, né? Eu esqueci de colocar. Então, olha só. De modo geral, o que é que eu quero de vocês? O acetona e o aldeído vão reagir com o tiol, formando um tioacetal, né? Aqui, tioacetal. Esse tioacetal ele pode ser reduzido com o níquel de Raney e virando um hidrocarboneto saturado novamente. Certo? Esse é o segredo da reação. E principalmente com esse ditiol, né? Essa estrutura com um tiol, né, com dois tióis, formando então aqui uma cadeia cíclica. Isso é o que facilita muito a reação, formando um tioacetal cíclico, que é muito mais estável. E facilitando assim a reação de redução com o níquel de Raney. Certo? Beleza? A gente vai ter o que mais de produto aí, Flávio? Basicamente isso aí. Aqui no subproduto, nós vamos ter um enxofre mais estável. Aqui tem a água, né? No caso, liberação de água. Mas aqui, no caso, nós vamos... Aqui também tem liberação de água, que eu esqueci de colocar. Né? Tem água também. Mas subproduto aqui, no caso do enxofre, vai ser uma redução. Então, o que é que nós vamos ter? Como vai reduzir isso daqui a um hidrocarboneto, o que é que vai acontecer? O enxofre, ele vai formar a estrutura mais estável, geralmente o ácido na forma de H2S, aqui provavelmente H2S, que é estável também, né? H2S, o hidrocarboneto, então retorna a ser aqui, neste caso aqui, ele volta a ser o próprio tiol novamente, mas por causa do níquel, certinho? Então o subproduto do enxofre, neste caso, não me interessa muito não, porque o que eu quero de vocês, basicamente, é a produção mesmo do meu hidrocarboneto, né? Mostrar que minha acetona e meu aldeído pode ser reduzido a um hidrocarboneto de maneira bem simplificada. Certo? Então, vocês precisam ter na mente, esse meio reacional aqui, viu? Então, primeiramente, eu uso disulfeto, né? O ditiol, para reagir com o meu aldeído de cetona, formando tioacetal cíclico. Depois, esse tioacetal cíclico ele é reduzido com níquel de Raney e vira um hidrocarboneto. Então, se eu quiser um hidrocarboneto a partir de uma acetona de um aldeído, eu preciso também seguir esse caminho. Lembrando que o outro lá também faz, né? A redução da hidrazona, né? Lembra que a gente fez lá na reação da hidrazona? A reação da hidrazona permite também a produção de um hidrocarboneto saturado.
Só que a redução lá é feita com hidróxido de potássio na presença de água sob aquecimento. Beleza? Posso apagar aí, Antônio? Vamos lá. Então, ó, já vimos aqui o de enxofre. O que, é que eu quero de vocês do enxofre? Formação do tioacetal e essa redução com nível de urânio formando hidrocarboneto saturado. A outra reação também é uma reação de redução. Só que a reação de redução com hidrogênio. Aí vem um detalhe, ó. Pega aqui como exemplo. Mesmo composto, né, que é uma acetona. Ela pode ser reduzida, né? Pode ser reduzida facilmente, no caso aqui, né? A um álcool, certo? Essa redução pode ser na presença de tetrahidreto de alumínio, né? E lítio, né? Que na verdade é isso aqui. Ou alumidreto de lítio. Na presença de água, né? Só que aqui são duas, na verdade eu vou botar assim, são duas etapas, porque primeiro você adiciona o grupo, primeiro você reage com isso, né? E segundo com água. São duas etapas, né? Aí para ocorrer aquele processo. E o outro é também utilizando um agente redutor muito forte, só que tetraboridrato de sódio na presença de um álcool. Certo? Que no caso aqui é o metanol. Aí vai acontecer a redução. O mecanismo é bem simples, né? Não é complexo, dá para fazer até aqui. Ó, o CH3, que é acetona, vai reagir, vou pegar aqui o alumínio, né? Tetraalumínio, são quantos hidrogênios? São 4, né? 4 hidrogênios. Certo? Tá negativo isso aqui, né? Que é um hidreto. Esse hidrogênio vem aqui, ó. Ataca o carbono carbonílico. Depois que ele ataca o carbono carbonílico, a ligação se quebra. Aqui, a ligação dupla, formando o oxigênio negativo. Ó. Aí vai formar CH3, CH, né? O H para baixo. CH3, O. Aí vai reagir com água. Por isso a segunda parte, tá vendo? Água. Certo? O que a água faz aí agora? A água vai perder o hidrogênio. E no final, a gente vai ter o álcool. Ah, mas com o subproduto tem o OH. Sim, mas é meio básico. Então, ó, aqui, ó, facilmente você vai ter a formação do básico. Por que meio básico? Porque é um hidreto. Hidreto é básico. Aí eu substituí um H- por um OH-. Tá vendo? E é mais estável você ter o H- ou o OH-. Mais estável ter o OH-, que ele é mais estável do que o próprio H-. Então, essa é a diferença. Certinho? Então, é uma reação simples, de fácil utilização. A ideia é utilizar um agente redutor forte, pode ser o tetrahidreto de alumínio e lítio, ou tetrahidreto de tetraboridrato de sódio, né? A questão, a diferença é essa. Simples. Beleza, gente? Não é muito complexo, não. Bem simplesinho aí, ó. No final, o que a gente tem? A gente vai ter um álcool. Então, toda vez que eu tiver uma redução de um aldeído ou de uma acetona com tetraalumidreto de lítio ou tetraboridrato de sódio, eu vou ter a formação de um álcool. Vamos lá, então. Já copiaram? Agora eu vou passar.
Vamos continuar, vamos terminar logo isso aqui. Encerrar logo essa aula. Aldeídos, vamos lá. Próxima reação, né, é a reação com composto de Grignard. Certinho? Composto de Grignard. Quem é o composto de Grignard? A gente já falou sobre ele um pouquinho em Orgânica 1, certo? Mas o composto de Grignard basicamente é isso aqui. Ó. Primeiro, o metanal. Ó, metanal. Aí vem aldeído. Cetona. Vão reagir de maneira diferente. Mas composto de Grignard. Grignard mais composto de Grignard composto de Grignard ó, sempre nesse processo, nessa reação, né, de aldeído de cetona, metanal com composto de Grignard vai formar um álcool primário. Aqui vai formar um álcool secundário. E aqui vai formar um álcool terciário. Beleza? Então, ó, de modo geral, esse aqui vai acontecer com o composto de Grignard. A reação geral, vou fazer aqui embaixo, como é que funciona? Todos vão seguir o mesmo caminho. O que é um composto de Grignard? Vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver, vou pegar um exemplo não do metanal, vou pegar do etanal. É um outro aldeído, tá vendo? Ó, metanal é o único que forma álcool primário. Qualquer outro aldeído forma um álcool secundário e qualquer cetona forma um álcool terciário. No caso aqui, eu tenho um aldeído que não é o metanal. Vai reagir com o composto de Grignard. Como exemplo. Cloreto de propilmagnésio. O que é o cloreto de propilmagnésio? No caso aí, assim, ó, o cloreto de propilmagnésio é o meu composto de Grignard, certo? O que é o composto de Grignard? É o magnésio ligado a um grupamento alquilo. Essa reação acontece, é produzido a partir de éteres. Você pega o éter e reage ele com o hidróxido de magnésio. Aí ele vai formar esse composto, certo? Geralmente é essa reação que nós temos para a produção do composto de Grignard. Aí, no caso, vocês podem lá também dar uma pesquisada de como produzir o composto de Grignard. Aqui nós vamos trabalhar com ele. Então, o que é o composto de Grignard? É o magnésio, primeiro ponto, com um haleto qualquer, pode ser cloro, bromo, iodo ou flúor. Geralmente a gente utiliza o cloro. E um grupamento alquilo, neste caso aqui é o propil. Então, cloreto de propil magnésio. Cloreto de propil magnésio. Esse composto aqui, quando reage com esse, o que vai acontecer? Olha só, observe que o propil magnésio, eu tenho aqui o metal e um alquil. O metal, ele sempre é positivo. Então, o alquil vai ter que ser o quê? Negativo. Então, neste caso, eu tenho aqui, ó, essa estrutura aqui é negativa. Ela é uma semelhante a um carbânio. Então, aqui, ó, no caso, é um carbânio também. É um carbânio que nada mais é um carbono negativo. Então, essa ligação, ó, ataca aqui. Quando ataca, libera a ligação dupla novamente. Daí, nós vamos ter o quê? Negativo, magnésio com cloro se liga aqui, certo? Aí continua tendo o hidrogênio aqui e o grupamento CH2, CH2, CH3 se liga aqui. Ah, e agora, o que acontece? No caso, a água, né? A água, que é meio aquoso, vai, ó,
vai capturar aqui ó, o hidrogênio, ser capturado, libera a hidroxila. No final, o que a gente vai ter? CH3, hidrogênio, CH2, CH3, mais MgOHCl. Entendeu? Pronto. Deixa eu diminuir essa cena aqui. Essa é a reação. E no final formou o que aqui? Um álcool. Então, toda vez que um aldeído ou uma cetona reagir com o composto de Grignard, vai formar álcool, seja ele primário, secundário ou terciário. Se primário, somente o metanol. Secundário, qualquer aldeído. E terciário, qualquer cetona. E, de um modo geral, todas as reações acontecem da mesma maneira. Vem aí para eu pagar e fazer a outra. Outra reação, cianohidrina. Ó, ainda tem cianohidrina, reação de Witt e oxidação de Baeyer-Willer, né? São essas duas aí. Aí as outras as reações que a gente já viu, que só vou relembrar. As três principais faltam agora, só faltam mais três. Então vamos lá. Então vou apagar aqui agora. Vamos falar agora sobre a reação de cianohidrina. Então, ó, o composto de Grignard nada mais é do que o cloreto de alquil magnésio e pode formar álcool primário, secundário, terciário e assim sucessivamente. Beleza? Aí do álcool em diante forma qualquer coisa, né? Então, vou apagar aqui. Pronto. Vamos lá agora falar da reação de formação de cianohidrina. Gente, a reação de cianohidrina também é muito simples, não é complexa, certo? As próximas agora são reações mais simples. Ó, vai reagir com ácido cianídrico na presença de uma... nele mesmo, né? Meio aquoso. O que vai acontecer? Em água, né? Geralmente em água. Aí vai acontecer isso aqui, ó. Vamos botar assim. Vai formar hidroxila, grupo ciano, CH3. Pronto. Esse é o produto. Nada mais é do que uma adição, né? Simples assim. Aí o mecanismo disso aqui, né? Isso aqui é uma cianohidrina. Cianohidrina. Presença do grupamento ciano e da hidroxila no mesmo carbono. O mecanismo também não é complexo, né? O mecanismo é simples. O mecanismo é bem simples. Tudo certinho aí, Nai? Tá ouvindo bem, né? Aí, isso, muito bem. Então vamos lá, ó. O aldeído ou acetona, no caso, o também acetona, vai reagir com grupamento ciano. Né? O que acontece? Aqui. Olha só, gente, esse é um ataque nucleofílico. Por quê? O grupamento ciano, o ácido cianídrico, isso daqui, ele é um ácido, então ele vai protonar H+, mais CN-, né? Então, esse ataque acontece de maneira... É um ataque nucleofílico, né? Tá, eu vou escrever. Vou escrever aqui. Deixa eu... Né? Formação da cianohidrina. Entendi, tá certo. Formação da cianohidrina. Essa é a reação de formação da cianohidrina. Eu utilizo o ácido cianídrico, né? Ácido cianídrico. Ou simplesmente o grupo ciânico, né? Que a gente chama. Então, o ácido cianídrico, ele é o responsável. Bom, o ácido cianídrico, como o nome já diz, ele é um ácido, ele protona H+ na forma de CN-. Então, CN-, que é o grupamento ciano, é um grupo nucleofílico.
Como é um grupo nucleofílico, então facilmente ele pode fazer isso, ó. Atacar o carbono. Ao atacar o carbono, a hidroxila faz o quê? Faz isso, ó. Certo? Aí, no caso, o que a gente vai ter aqui agora? CH3, hidroxila negativa, né? O grupamento ciano. O hidrogênio, ou aqui é CH3 também. Certo? Aí vem outra molécula de ciano. Vai protonar o bichinho aqui, ó. O que vai acontecer? Carbono, CH3, C, OH. Opa. Reconstituindo o CN- de novo, tá? Pronto, aí forma cianohidrina. Para que serve isso aí? Várias reações, onde essa redução do grupo ciano pode virar um hidrocarboneto, pode sofrer outras reações de substituição. Ele é um excelente grupo de substituição. Então, várias reações podem acontecer com ele aí agora. Então, na verdade, a intenção aqui é formar o cianohidrina. Da cianohidrina para adiante, pode acontecer várias outras reações. Vamos lá. Olha aqui agora, e vamos falar agora da reação de Wittig. Wittig, acho que é isso mesmo. Wittig, isso. Wittig. Bom, de um modo geral, a reação de Wittig é utilizado um composto. Esse camarada, na verdade, o nome dele é George Wittig. Ele foi um cara que ganhou o prêmio Nobel utilizando compostos de. Como é que fala? De fósforo. Então, ele ganhou o prêmio Nobel, né? E assim desenvolveu também uma reação muito utilizada na indústria orgânica, certo? Na indústria química, na área de orgânica. Como é que funciona? Bom, a reação, de um modo geral, né, é a reação entre uma acetona e um aldeído. Vou pegar como exemplo isso daqui, pegar o exemplo que vocês têm aí, só para poder ter o mesmo. Utilizando o composto certo? Aqui, né? Aqui fica com par elétrica negativo e aqui fica positivo, certo? Esse par elétrico aqui forma uma ligação dupla, né? Com o fósforo. Aí essa ligação fica migrando o tempo inteiro. Gente, olha só, o que acontece? Nessa estrutura, que na verdade a estrutura mesmo só para vocês terem noção, a estrutura mesmo é essa aqui, ó. Essa é a estrutura. Só que essa ligação fica migrando o tempo inteiro para lá e para cá. E aí fica o quê? Uma carga negativa sobre o carbono e uma carga positiva sobre o fósforo. Aí forma esse composto, que é o composto de Wittig, né? Certo? No final, o que vai acontecer? Deixa eu diminuir aqui, está muito grande. Aqui no final, eu vou ter uma dupla com carbono. Esse carbono aqui cai fora, né? No caso, só esse mesmo. Aqui, com carbono. E mais o fósforo, óxido de fósforo. E fenil. Fenilfosfuro, certo? Esse pH aí, gente, é o fenil. Ó, toda vez que vocês observarem pH, é isso aqui, ó.
É o fenil. Para não escrever fenil, nas reações coloca pH, que na verdade é só isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu ver se esse vai. Ó. Certo? Para não escrever fenil, faz assim, tá vendo? Então, trifenil ali são 3 grupos menos fenis, aqui também. Então, por isso que é trifenilfosfina, com carbono, né, de metano. Ou, o que nós vamos ter aqui? Observe que isso aqui é um processo que nós chamamos de reação de cicloadição. Ou reação... Como é que funciona essa reação de cicloadição? Esse composto aqui vai ciclizar com a estrutura do aldeído de cetona e, no final, na quebra das ligações, forma um alceno. Essa reação de Wittig é muito conhecida e muito aplicada na indústria, né? Principalmente na indústria, gente, para produção de medicamentos carcinogênicos. Na UFBA, na UFBA de Salvador, tem um professor lá, o nome dele é Sérgio. Esqueci o nome agora do danado. Acho que é Célio, não lembro, acho que é. Ele é um professor que tem um grupo de pesquisa na área de produção de medicamentos ou produção de compostos com característica anticarcinogênica, ou seja, ela combateu o câncer, né? Até ia lá fazer o doutorado com ele, mas Silvio, ele, até para vocês aí, quando terminar o curso, é muito bom, vale a pena, vocês depois, quem sabe, seguir esse caminho. Produção de substâncias com atividade contra o câncer, né? É muito boa a área de conhecimento, só que vocês não têm vida, né? Esse é o problema. Ele queria que eu fosse para lá e ficasse lá 24 horas, mas não dá para mim, né? Silvio, gente boa, né? É um excelente professor, excelente profissional. Ele produz, né, muito compostos a partir da reação de Wittig. Essa é uma das reações que ele aplica muito lá na área, no grupo de pesquisa dele. Bom, vamos lá. Então, como é que acontece essa reação? É uma reação simples também, né? Mas é o composto dele em si que é meio complexo, que é feinho, né? Vamos lá. Então, como é que acontece essa reação? Deixa eu pegar o outro piloto aqui, esse aqui também vai. Olha só. No caso, vou pegar uma acetona mais simples, gente, só para poder facilitar a estrutura, né? Um aldeído ou uma acetona mais simples, né? Não. Pegar pequeno para a gente conseguir colocar a reação aqui dentro. Olha só, esse composto que a gente está vendo aí, que é o composto de Wittig, que é o trifenilfosfina metano, né? Metano ou trifenilfosfina, ou metena, na verdade, né? Aí daí vem porque é uma ligação dupla. Carbono aqui. Certo? O que acontece? Rapidamente, né? Essa reação acontece desta maneira, ó. O carbono ataca o grupo carbonílico, porque ele está com carga negativa, e, ao mesmo tempo, o oxigênio ataca o fósforo que está com carga positiva. Certo? O que vai acontecer aqui? A gente vai formar uma estrutura cíclica intermediária. Observe que, ao se ligar com o oxigênio, a ligação dupla, no caso, desculpa, essa ligação dupla, ela deixa de existir, porque ela vai se ligar com o fósforo. Ela vai formar uma ligação com o fósforo. Aí vai ter o quê? Ó? CH, carbono, oxigênio, CH3. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Fósforo, fosfina, fenil, desculpa, aqui normal. Ó, vou botar de outra cor aqui. Se ligando aqui. Se ligando ao carbono. Certo? Vai ter essa cadeia cíclica aqui. Depois que essa cadeia cíclica existe, o que é que nós vamos observar? Nós vamos observar uma quebra da ligação. Ó. Essa ligação
cai aqui, formando a ligação dupla. E essa vem para cá, formando também uma ligação dupla. E aí nós vamos ter a saída dos grupos. No caso aqui, o que nós vamos ter? Vou encurtar aqui. Vamos ter a formação do CH3, C dupla C, CH3, mais o fenil aqui, ó, fosfina. Né? Acredite que essa daí é a forma mais adequada dessa reação. E aí, pronto. É bem simples, tá vendo? Faltou um 3 aqui. Tá bonitinho, meu Deus, estava feio. Então, é uma reação que nós chamamos de cicloadição. Adiciona através de um intermediário cíclico. E aí, as ligações intermediários cíclicos se quebram, formando assim a estrutura final. Na verdade, qual é o objetivo dessa reação de Wittig? Produzir alcenos a partir de aldeídos e cetonas. Certo? Essa reação é muito aplicada na produção de medicamentos, como eu falei com vocês. Certo? O nome disso daqui é o oxa, essa estrutura cíclica intermediária, oxafosfetano. Fosfetano. Esse aqui. E esse de cá é o óxido de quê? Qual é o nome? Óxido trifenilfosfina. Trifenilfosfina. Então, oxafosfetano e o óxido trifenilfosfina, que é o último ali. Certo? Olha, Tonho. Vou apagar, hein? Aqui em cima. Vou escrever logo aqui a oxidação. Oxidação de Baeyer-Willig. Baeyer. É isso? Baeyer. Willig. Esses nomes muito bonitos. Willig. Pronto. Essa é a última reação. Eu vou mostrar o caminho todo e as outras eu só vou falar para vocês que a gente já viu, né? Só para lembrar. Essa reação, ela acontece com perácido, né? O que é um perácido? Perácido é um ácido oxidado. Como é que seria isso? Vamos lá. De um modo geral, vou pegar esse composto mais simples. Certo? Reage com uma cetona ou um aldeído, formando, neste caso, um éster, né? Um éster no processo aqui. No caso, ele quebra a estrutura, e aqui vem o metil, no caso aqui, perácido mais o ácido. Pronto, aqui, ó. O que acontece? Olha só, gente. Nessa reação, eu tenho aqui um perácido. Certo? O que é um perácido? Esse perácido, ou peroxiácido também, pode ser o nome também. O que seria isso? Esse peroxiácido ou perácido tem esse peróxido aqui, tá vendo? Não? Peroxiácido. Eu acho que no livro acho que vocês vão encontrar mais peroxiácido, certo? Então vou botar peroxiácido para não confundir vocês. Peroxiácido. Certo? Peroxiácido ou ácido peroxidado ou oxidado, que esse apresenta o peróxido aqui, tá vendo? Por isso o termo peroxiácido ou perácido.
esse composto aqui, ele pode reagir com aldeído de cetona formando um éster. Observe que acontece aqui, ó, uma migração de como se um oxigênio entrasse entre o carbono da carbonila e o grupo metil ali da reação. Entendeu? Isso acontece de um modo geral. O mecanismo também é bem simples. O mecanismo não é muito complexo, não. Na verdade, ele é bem pequeno também. Vamos lá, vamos pegar aqui esse exemplo aqui mesmo, acontecendo na reação. Ó. Vai reagir, vou pegar o mesmo perácido, né? Peróxiácido, né? Beleza. O que vai acontecer aqui? Bom, primeiramente, o oxigênio mais eletronegativo aqui, ou que tem maior possibilidade, que é esse aqui, ó, ele vem atacar o carbono carbonilo, certo? Aqui tem um par de elétrons. Essa ligação se quebra, né? E aí a gente vai ter uma estrutura mais ou menos assim. Certo? Nós vamos ter essa estrutura aí no processo. E aqui tem o hidrogênio ligado, né? Esse cara fica positivo, certo? E ali fica negativo. Ficou negativo e positivo, certo? Beleza. E agora o que vai acontecer? Vai acontecer as migrações, né? Observe que aqui, ó, eu tenho o par de elétron, ele vem, ó, retira o hidrogênio devolve o par de elétron. Certo? Já vai migrar logo aqui. Oh, desculpa. Erro de cá. Errado. Esse aqui, ó. Certo? E aí, eu vou ter aqui agora uma estrutura protonada, né? Do meu composto. Ó, vou botar aqui assim. Tá, CH3, C menos CH3. Certo? Dessa estrutura aí, protonada. Aí o que vai acontecer aqui agora? Novamente, mais umas migraçõezinhas. O par de elétrons desse oxigênio, né, que está aqui nessa reação, vai começar a migrar. Ó, primeiro, esse camarada cai formando a ligação dupla. Esse oxigênio captura a ligação com o metil, certo? Essa ligação dupla devolve o par de elétrons para o oxigênio. E, ao mesmo tempo, essa ligação retorna para o carbono, fazendo a ligação dupla novamente. Certo? Daí o que a gente vai ter? Ó, CH3, vou botar mais para cá. CH3, carbono, ó, tá aqui, forma a ligação dupla em cima, o oxigênio capturou o metil, e aí mais, esse camarada aqui, o oxigênio, vira a ligação dupla com o carbono, aqui vira hidroxila, CH3. Pronto. Acabou a estrutura. Aí no final vai formar o ácido e o éster reacional. Tudo bem? Essa agora, ó. Vamos lá, gente. As reações de oxidação de aldeídos e cetonas. Oxidação de aldeídos e cetonas. Primeira reação, nós temos reagente de Tollens. Né? Reagente de Tollens. O reagente de Filling. Reagente qual é o nome do outro? Virignar não, esqueci o nome do infeliz. Benedict. Ou Dict. Tem um C. Benedict.
certo? E a reação de tautomeria. Olha só, tudo isso daqui nós já falamos, entendeu, gente? O reagente de Tollens, que nós fizemos a prática no laboratório, reagente de Feeling e reagente de Benedict, que vocês já fizeram com bioquímica. Tautomeria também já falei de álcools, né? Quando eu falei de álcools. Na verdade, só estou aqui relembrando. Então, tudo isso aqui são reações, é oxidação, e aqui não é tautomeria, é outra reação à parte. Né? Então, essas reações aqui só estou relembrando para vocês. Reagente de Tollens é formar o quê? Espelho de prata. Espelho de prata mais ácido carboxílico. Carboxílico, certo? Aqui vai formar óxido de cobre. Óxido de cobre 1 mais ácido carboxílico. Aqui também forma óxido de cobre mais ácido carboxílico. E esse de cá, enol. Certo? Só para a gente relembrar isso aí. Essas reações de cima, de oxidação que eu estou falando aqui, só são reações com aldeídos. Certo? Somente os aldeídos reagem na presença do Tollens, Feeling ou Benedict. Tollens utiliza o diaminoprata como reagente, certo? Que a gente já viu, certo? Já falei para vocês. No caso, o Feeling, ele utiliza tartarato. Os pilotos já acabaram tudo, véio, nas aulas. Isso aí, tudo novo, ó. Tartarato. O Feeling utiliza tartarato e o Benedict, ele utiliza o citrato, certo? Tartarato de sódio e potássio para o Feeling e o Benedict, o citrato de sódio. A única diferença é essa, certo? Então, entre esses aqui, ó. E aqui usa esse composto aqui, certo? Diaminoprata, que na verdade esse diaminoprata, se vocês lembrarem, ele é preparado. Pega nitrato de prata, bota uma base forte, hidróxido de sódio, depois vai acrescentando a amina até dissolver todo o sólido. No caso de Feeling, são dois, Feeling A e Feeling B. Você tem a solução de sulfato de cobre, depois você coloca a solução de tartarato duplo de sódio e potássio, e aí você vai ter o quê? A reação formando óxido de cobre 1. Certo? Deixa eu ver o que mais. Bom, isso aqui. No caso da tautomeria, é aquilo que nós falamos. Todo aldeído e toda acetona são isômeros de enóis, só que são isômeros tautoméricos, porque eles se convertem em enóis facilmente. Na presença de um meio ácido, certo? Esse camarada vai virar um enol. Observe que a estrutura é a mesma. 3, 3, 6, 3, 3, 6, um oxigênio, 2... Só essa conversão. Então, um enol sempre se converte em um aldeído ou uma acetona, e um aldeído ou acetona sempre se converte em enol. Essas reações são comuns a gente observar. Então, aqui a gente encerra aldeído e cetona. Beleza? Então, é isso aí. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Então, tchauzinho para vocês. Vão descansar, 10h30, até que eu terminei cedo, 10h30, estão livres, graças a Deus. Agora. Fala, Rodrigo.
Aula de língua agora. A gente não tem Aula folga, de não. Só lamento. Então, tchau, tchau para vocês, viu? Até mais, Então, Flávio. Depois a gente vê. até mais. Depois a Valeu. gente se fala mais. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até.